Olá pessoal, tudo bem? Hoje o Meliponário Mel Mágico junto com o Leandro aqui, ó, a gente vai aprender a fazer uma transferência de abelhas do solo. E vocês vão conhecer também o Meliponário das abelhas do solo. São as abelhas que só vivem debaixo da terra. Normalmente são abelhas que a gente encontra numa profundidade bem grande, bem interessante essas abelhas. Vamos lá com a gente? Preparado, Leandro? Preparado. Então vamos lá? Vamos então embora. Vamos lá fazer uma transferência hoje. As abelhas do solo, elas precisam ficar no ambiente mais seco, sem incidência de sol. Não pode bater o sol diretamente nas abelhas. Aqui no Meliponário, ó, você pode ver que está todo cercado de pedra, terra aqui dentro. Aí aqui bate sol só no início da manhã e no final. Mas como as abelhas elas estão debaixo da terra, então não tem problema, tá? E aqui não bate chuva, não cai chuva, que é o mais importante. Se tiver muito molhado, muita umidade, o pote de barro ali, o filtro de barro, o vaso de cerâmica que normalmente a gente usa, a uruçu do chão chegando ali agora. Normalmente aumenta muito a umidade, que gera mofo, o ambiente fica muito úmido e acaba perdendo a abelha. Então a pedra, além dela fazer a proteção, ela ainda não deixa que a umidade chegue até na caixa. Sim, vai ajudar também, tá tudo forrado de pedra, então vai diminuir a umidade. Na época do frio, a abelha tem mais dificuldade em colocar a umidade para fora. Então aqui, como o ambiente é mais controlado, a umidade mais controlada, aí as abelhas não passam, não tem esse problema. E na época da chuva, quando chove muito, se você deixar no chão, assim, no solo, qualquer lugar, vai ter muita umidade. Vai aumentar a água dentro do pote de barro, acumular água no fundo e as abelhas vão morrer. Então vai perder a abelha. Às vezes elas ficam a parte da seca, o período de seca, fica funcionando normal, não tem problema nenhum. Chega no período das águas, que aumenta muito a umidade, aí vai aumentar a água dentro do pote de cerâmica. Porque uma coisa interessante é que essas abelhas elas precisam de contato direto com o solo, com o chão, com a terra. Então todos esses potinhos de cerâmica, eles têm um furo embaixo e elas têm contato com a terra. Até porque elas precisam da lixeira. Então essa parte de baixo fica debaixo do vaso de cerâmica, tem um espaço ali que a gente deixa para elas fazerem como lixeira. Mas elas mesmo retiram terra, elas mesmo vão cavando o buraco ali, vão retirando devagarzinho, elas retiram um pouco de terra. E elas continuam o ninho abaixo desse pote de cerâmica? Pode até acontecer. Se acontecer, por exemplo, do pote de cerâmica for pequeno, então ela pode cavar debaixo do pote até mudar o ninho para terra. Isso pode acontecer sim. Bacana. Mas normalmente é suficiente. Os potes são aqui são suficientes. A uruçu do chão, ela precisa de um vaso maior. Então elas estão aqui, elas estão nessa direção aqui, ó. Elas estão num pote bem maior. Aqui vocês estão vendo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, a cerâmica. Na verdade, essas colmeias elas estão aqui, ó. Estão enterradas aqui. Esses potinhos aqui são só a saída. Vocês vão observar daqui a pouco, a gente vai fazer com uma transferência ali. E vocês vão observar que a gente vai colocar esse vasinho de fora. Vai ser do lado. Aqui tem a jataí da terra, a geotrigona, esqueci o nome agora, mombuca, né? Não, desculpa, essa é uma geotrigona, esqueci o nome dela agora, mas essa é a jataí da terra, é uma espécie de mirim que dá no solo. Aqui a gente tem a uruçu do chão e as guíra da cara amarela. Essa guíra da cara amarela é uma abelha muito bonita também. Ela produz um mel, faz os potinhos de mel parecido com a abelha uruçu, por exemplo. Diferente da guíra da cara preta, que faz os potinhos de mel em formato de dedos, em torno da colmeia. Faz um pote bem maior, uma cor esverdeada. Tem um mel bem diferente do mel delas. E a terra, tem alguma preferência? A terra, eu usei uma terra mais arenosa, né? Porque se você usar uma terra mais argilosa, ela vai reter muita umidade e vira barro. Essa aqui é praticamente cascalho. Normalmente você encontra essas abelhas em ambiente de cascalho também. No ambiente natural, você vai achar elas a uma profundidade de 1,5 m. A jataí até uns 70 centímetros, 50 centímetros, pode até achar. Mas elas na época da chuva, elas acabam morrendo. Se elas acharem uma nidificação numa profundidade menor. Normalmente, você encontra essas abelhas aí em torno de 1,5 m até 6 metros de profundidade. Então tem relatos já de guíra, a guíra da cara preta, que tem uma colmeia bem maior, uma abelha que desenvolve bem mais. Às vezes ela chega a 5, 6 metros, tá?
que é até diferente das outras. Os outros normalmente encontram mais raso. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente tem um cano aqui de meia, que é o que a gente vai colocar para a entrada. A gente vai colocar uma cera dentro do cano aqui para ter aderência para a abelha subir. Se deixar o cano liso, segura para mim, Leandro. Vou derreter um pouquinho de cera aqui. Dentro do cano, ó. Só para ter aderência para a abelha. Para a hora que ela for subir, não ter problema nenhum. Deixa ele um pouquinho virado para ver se escorre um pouco de cera. Essa parte aqui, né? Isso. Elas vão precisar de um caminho de cera para poder subir. Tá bom. Suficiente. Esse cano, ele simula o ambiente natural dela? Isso. Normalmente elas fazem um trajeto na terra, né? Normalmente ela nidifica em ninho de formiga, né? Na saúva. Aí às vezes o formigueiro já morreu, fica um oco no subsolo, e elas aproveitam esse oco e fazem o ninho delas. E elas fazem, normalmente cobrem com cerume todo o trajeto delas. Aqui a gente tem uma guira da cara amarela, que a gente vai fazer agora a transferência dela. Na verdade ela estava em outro meliponário, estava no meliponário lá na serra, e a gente transferiu para cá. A gente construiu esse agora. Ó, o vasinho tá aqui, tá com furo aqui para passar o cano de meia. Ó, o cano tá aqui do lado. A gente tem um vasinho, a gente vai encher ele de terra. Esse vasinho, ele tem alguma função? Aqui, na verdade, é mais estética. Tá? É só mesmo para criar a entrada delas e para a gente não tropeçar na entrada, para a gente visualizar bem a entrada. Sempre uma entrada próxima ao solo, né? Mais rente ao solo. Então vamos lá. A gente tá aqui, ó, tá no filtro de barro, a guira, já coloquei ela aqui dentro. Lembrando que ela tem um furo lá embaixo. Esse furo tá com contato direto com a terra. Eu fui levantar aqui e vi que tá cheio de abelha lá no fundo, porque eu já deixei com contato. Então se eu levantar, vai acabar voando a abelha e a gente vai perder algumas. Então vamos deixar desse jeito mesmo. A gente vai colocar a terra aqui em volta, sempre socar bastante a terra em volta, porque essa abelha ela acaba furando a terra e às vezes ela abre outro caminho, ela encontra um caminho mais fácil. E ela acaba fazendo um caminho de fora do filtro, de fora do vaso de cerâmica. Então tem que ficar bem esperto com ela. A jataí, principalmente, várias vezes, ela já fez a entrada diferente do que a gente deixou. Vamos socar bem o fundo aqui, para ver se a abelha não sobe. Essas abelhas eu fechei elas, opa, ó, tá vendo? Acabei abrindo, saiu um aqui. Deixa eu colocar aqui a entradinha. Uma telinha aqui. E a dimensão do pote? Essas aqui, normalmente, elas envolvem pouco. Então, elas são uma abelha que precisa de menos espaço. Agora, a uruçu do chão, por exemplo, vai precisar de um pote pelo menos aí de uns 6, 10 litros, mais ou menos, é o ideal. Mas pelo menos em torno de uns 10 litros. Essa aqui não, essa aqui 4 litros, 5 litros, 5 litros normalmente é o suficiente. Já a mirim não, a mirim, potinho aí de 3 litros aí é suficiente. Lembrando que dá para fazer divisão dessas abelhas também, viu? A mirim, ela sempre vai ter os discos de cria na parte de baixo. Então você tem que retirar os discos de cria maduro, né? Aliás, os discos de cria maduro sempre na parte de baixo. Ela sempre vai botando em cima e você retira os discos maduros embaixo para fazer a divisão dela. Já a uruçu ali do chão, por exemplo, você espera que os discos maduros cheguem na parte de cima, para não mexer muito na colmeia. Aí quando chegar na parte de cima, faz a divisão. Retira ali os discos maduros e faz a divisão.
fato dela ser no chão, ela tem menos predador do que as demais? Na verdade, ela corre um risco bem semelhante. Por exemplo, a mosca soldada é muito comum entrar nessas colmeias de abelha do chão. Por isso que é importante essas colmeias estarem fortes, né? E ter um tubo de entrada mais longo. Ah, tá. Para dificultar a entrada dessas abelhas, dessa mosca soldada. E o florídeo também, né? O florídeo também não perdoa elas, não. Então, elas podem ter ataque de florídeo também. Principalmente se der algum problema na colmeia. Florídeo, normalmente, você tem que aprender a conviver com ele. Você não pode brigar muito com ele, não, que não dá certo, não. Toda vez que você briga com ele, você acaba piorando a situação. Então, na verdade, você tem que cuidar bem das colmeias, para elas ficarem fortes e não correr risco. Ela se defender Para ela naturalmente. conseguir fazer a defesa natural. Porque se você ficar colocando isca para forídeo, ficar fazendo armadilha para forídeo, na verdade você acaba atraindo mais forídeo, você estressa mais a abelha, você fica abrindo a caixa toda hora e perde o feromônio da abelha ali, então ela perde o controle da colmeia, as abelhas ficam meio sem saber o que fazer e acaba enfraquecendo mais ainda a colmeia. Ó, a gente socou bem aqui em torno da colmeia. Agora eu vou abrir aqui, ó, pra gente colocar o vasinho de cerâmica aqui do lado. A entrada dela está aqui. Ó, a terra é uma terra mais arenosa. Socar bem, para calçar bem o cano, para não ter risco dele descer. Deixar nivelado aqui. Vamos ver se dá aqui para colocar. Acho que a altura já tá certa. Ó, já tem uma abelha na porta aqui. Já estão doidas para Querendo trabalhar. sair. Acho que acabou saindo duas aqui. Não era pra ter saído. Deixa aqui. Um pouquinho de terra. Ó. Calçar aqui. Tentar não deixar espaço nenhum aqui, porque se ficar espaço aqui, elas vão abrir um buraco aqui, ó, Vai mudar a entrada. e vão mudar a entrada, sem dúvida. Então, você me ajuda só um pouquinho, só joga um pouquinho de terra pra mim aqui. Vai jogando bem pouquinho, tá bom. Vou socar bem aqui. Às vezes o ideal também é você furar o vaso na grossura do cano. Já tá. introduz ele lá dentro, diminui esse risco. Aqui, vou colocar aqui, segura o cano aqui, firmar ele aqui atrás, para ele não voltar. As outras estão todas trabalhando. A gente fez a transferência das outras hoje. Todas elas foram transferidas hoje. Estavam todas num sistema bem parecido com esse. Estavam todas enterradas em outro meliponário. Estava lá na serra, só que estava distante. Como eu já estava deixando elas longe, para elas... Na mudança não... Na mudança você não perder, né? As campeiras. Vamos descer isso aqui. Ó. Segura aí.
Devagarzinho. Tá, tô mexendo aqui. Tá mexendo aqui? Tá. Pode levantar aí. Deixa eu ver se abriu o buraco. Bom. A gente pode colocar um pouco de terra aqui, sem problema, tá? A isca também é semelhante ao... Isso, a isca normalmente eu faço a isca com balde de 20 litros. Você passa o atrativo na isca e instala a isca, faz um furo no chão e deixa ela mais funda. Uhum. Cobre bem de terra. Só apoia pra mim aqui, pra ele não sair do lugar aqui. E normalmente você captura na isca desse jeito, a isca enterrada. Se você colocar em cima da terra, você não vai capturar nunca. A da mambucão? Isso, mesma coisa que eu faço para capturar mambucão. Pedra. Aqui a gente precisa marcar onde está o ninho. E quando tiver precisar de acesso ao ninho, é só puxar a terra, que a terra está solta aqui. É fácil de tirar ela. Ó. Ah, tá. Então aqui você sabe onde está o ninho. Ó. Tá certinho aqui. O ninho está protegido pela cerâmica aqui. Também não vai cair água, nada em cima dele. Aqui só põe um pouquinho de terra em volta aqui. Na verdade tá faltando terra, né? Deixa eu tirar um pouquinho. Esse barulho que elas fazem é para refrescar o ninho? Então, pode ser para refrescar, pode ser para desidratar o néctar, né? Fazer brincar o mel. Mas pode ser para criar também o turbilhão ali para diminuir a temperatura e principalmente para fazer a desidratação do néctar. Aqui tá certo. Um pouquinho torto aqui. Agora a gente vai encher o potinho ali e cortar. Tirar um pouco de terra aqui mesmo, pra gente colocar ali. Põe a mão aí para isso. Ficar bem seguro, bem firme. E aqui vai ser o local de entrada das abelhas. Essa aqui é uma anguíra da cara amarela. É uma schwarziana, né? Provavelmente a boicanense. Tem 4 espécies no Brasil de schwarziana. Tem alguma região? A tocantinensis e a bocainensis. E elas se encontram mais em qual região? Estão distribuídas na região da América do Sul e América Central, mas na América do Sul, a maioria delas.
Brasil tem 4 espécies. E a Mourey, a Schwartziana Mourey. São as 4. A Bocainensis, a Tocantinensis e a Quadrimpunctata, que é a Grissu, que tem um abdômen alaranjado. E a Quadrimpunctata. Todas 4 de chão. Todas as 4 de chão. Pronto. Aí só falta cortar o caninho aqui. Espero que tenha ficado aqui no nível aqui. Acho que sim. Vou colocar mais um pouquinho de terra, né? Pra não ficar faltando. Assim. A Uruçu trabalhando. O Uruçu tá trabalhando. O Uruçu tá chegando aqui toda hora. Pronto. Segura o cano aqui, por favor. Aí, mede um pouquinho acima aqui, para não ter perigo de entrada de chuva. Corta o cano. A parte que você derreteu veio até aqui na frente. Veio até aqui, ó. Então esse é um caminho para as abelhas subirem. Até a aderência aqui. O joelho está lixado também, para melhorar a aderência delas. Aqui precisa um pouquinho de cera. Estava com a cera. Um pouquinho de cera aqui dentro. Só para melhorar a aderência aqui também. Eu deixo um pouquinho de cera na entrada delas também. A direção da saída dela, você tem alguma preferência? O ideal é o nascer do sol, né? Ah, tá. Seria o ideal. Aqui, a gente coloca aqui, ó. Pronto. Tá feito. Nossa transferência de meliponário. Tiramos de um meliponário e passamos para o outro. Tá feito. Alguma dúvida aí, Leandro? Vamos tranquilo. Vegetação aqui. Tem bastante. Tem bastante. Inclusive agora tá com florada. Isso é importante. O tipo de flor que essas abelhas visitam. Normalmente essas abelhas só visitam copas de árvore. Elas não forrageiam próximo ao solo. Para você ver a contradição, né? Elas vivem debaixo da terra, uma profundidade até alta, porque elas precisam de um ambiente com muito pouco, quase nenhuma variação de temperatura. Porque o que precisa para essa abelha é não ter variação de temperatura, o mínimo possível. Então você tem que manter a temperatura constante. E essas abelhas visitam a copa das árvores. Normalmente elas não visitam flores próximas ao solo. São abelhas de copa de árvore. Bacana. E aqui agora está com bastante floração na mata. Então eu acho que está sem problema para elas. Até hoje de manhã, ontem de manhã, eu vi elas entrando com bastante pólen. Então tinha uma entrada muito boa de pólen. E facilita na transferência, né? Sim, contribui. Os enxames estão fortes, exatamente. Eles estão com boa reserva de mel e de pólen. Essa aqui, como a gente transferiu agora, provavelmente ela não vai sair hoje. Porque ela ainda vai aprender a nova entrada dela aqui. Mas amanhã de manhã provavelmente já vai sair. Com a transferência você faz alguma alimentação ou deixa natural? Não, porque ela está com boa reserva. Todas elas estão com reserva.
tem uma reserva boa. E a época agora está com bastante floração. Então as árvores da mata estão com floração. Tem várias outras vegetações aqui com floração. Então tem uma reserva boa. Não precisa fazer alimentação. Na verdade, eu nunca alimentei elas. Mas eu acho que aumenta muito o risco fazer a alimentação dessas abelhas. Você fica variando a temperatura dentro da colmeia. Varia o nível de umidade toda vez que você abre ela. Então acaba estressando muito essa espécie de abelha. Então eu acho que quanto menos você mexe com elas, melhor. Então, por exemplo, só vou abrir elas aqui para fazer divisão. Mais nada. Normalmente não vou mexer em nada. A não ser que eu identifique alguma alteração no comportamento delas. Diminuir o movimento, parar o movimento. Aí a gente vai ter que abrir e conferir para ver o que está acontecendo. Muito bacana. Mas aqui ela acaba mantendo uma umidade boa, uma umidade que não é alta. Essas aqui, ó, transferidas hoje pela manhã, já estão trabalhando, ó. Também a guíra da cara amarela. Aqui já está aí, ó, duas já está aí, estão trabalhando também. Essa aqui está bem movimentada, essa já está aí, já está fazendo o tubinho de entrada dela. E ali é a uruçu do chão, ó, está chegando. Ela está reconhecendo o território dela, o local de entrada dela. Então a abelha ela sempre faz o primeiro voo de costas. Então ela sai, visualiza a entrada dela, faz o reconhecimento para depois ela fazer o voo dela em busca de alimento. Essa aqui ela fez o reconhecimento e entrou novamente na colmeia dela. Essas aqui também estão fazendo a mesma coisa. Tudo fazendo voo de reconhecimento. Essas aqui, ó, as colmeias estão aqui nessa direção, está aqui de baixo. E aqui a uruçu do chão. Essa é a Quincke fasciata, tem 5 listras no abdômen. Diferente da mandaçaia, que tem 4 listras. E a mandaçaia não é uma abelha do chão. Então hoje, junto com o Leandro aqui, vocês acompanharam as abelhas de solo. Grande abraço, Meliponário Meu Mágico. Obrigado, Leandro. Um abraço. Falou, abraço.